O que aconteceu para nos distanciarmos tanto? Imagina uma erosão. Então você tem ali a montanha e aos pouquinhos não tem mais árvore, né? Aos pouquinhos não tem mais vegetações e a chuva vem, né? E começa a encharcar aquele solo lentamente. De repente aquele solo que era firme está todo encharcado e a água começa a levar uma parte daquela montanha, levar até que tem uma grande mobilização de terra ali, cai uma parte da montanha, né? Então, no nosso relacionamento, muitas vezes, pode acontecer essas questões, né? Coisas pequenas, quando você vê o seu relacionamento já está desmoronando. Por isso que eu separei esses 5 pontos que são, assim, bem importantes para você estar pensando. Primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui é sobre o autocuidado. Na realidade, a falta de autocuidado. Então, quando você está com uma carga de trabalho muito grande, um estresse muito grande, e você não tem tempo para relaxar, para fazer algo que gosta, para fazer um exercício físico, para ter um tempo de ócio, ler um livro, você vai ficar uma pessoa mais irritadiça. As coisas para você vão ser muito mais complicadas. Então, algo que seu parceiro fala ou faz, que poderia passar batido, para você se tornar algo muito ruim, haverá reclamações, para você vai estar como se fosse o fim do mundo. Então, isso com o tempo vai deixando o relacionamento pesado, um relacionamento carregado, não está mais leve, não flui mais o amor. E isso é um motivo muito comum e corriqueiro dos casais acabarem se afastando. Tá? Pense sobre isso. O segundo ponto que eu gostaria de colocar é a questão do tempo. Não é um tempo qualquer. É um tempo para vocês dois. Então, a falta de tempo para vocês dois leva, sim, a um distanciamento. Muitos casais acabam saindo apenas com amigos, o tempo que tem vão estar com os familiares. Isso é muito bom, né? Ou estar com os filhos, né? Isso não tem problema nenhum. Porém, muitos casais se perdem, né? Por conta de ter a vida de hoje em dia muito corrida, tem pouco tempo, né? Muitas vezes o tempo no final de semana é bem reduzido, e não tem mais prioridade para apenas os dois. Então, esse tempo, como casal, fazer coisas juntos, é muito importante. Então, você precisa estar, assim, priorizando isso na agenda de vocês. Existe tempo para todas as coisas. Então, tempo para estar com seus filhos, tempo para estar com familiares, tempo para sair com os amigos, se divertir, mas precisa ter tempo também para vocês como casal. Uma coisa que eu costumo dar para os casais que eu atendo, como tarefinha, é cada um fazer uma lista de 10 coisas que vocês poderiam fazer juntos, desde as coisas mais simples, como uma caminhada na beira da praia, para quem mora perto do mar, ou viagens mais complexas, tá? Mais 10 coisas, lugares para ir, coisas para fazerem juntos. Então, vocês vão juntar as listas, conversar e começar a encaixar na agenda, programar. Então, para vocês terem tempo para vocês dois, vocês precisam programar. E então, no dia programado, vocês vão ter esse tempinho tão especial. Outro ponto bem importante é como você trata o seu cônjuge. Muitas vezes, com a intimidade, com a convivência do dia a dia, passamos a tratar o outro de qualquer maneira. Então, você trata com desleixo, você não tem mais cuidado nas palavras, acaba utilizando algumas palavras que podem magoar, que podem ofender. Então, a gente precisa colocar no nosso relacionamento esse cuidado com o outro. Isso é constante. Tá? A gente tem muito cuidado com o trato na época da conquista, no namoro, no noivado, mas com a convivência, muitas vezes, tem casais que vai deixando de lado, vai tratando de qualquer maneira. Palavras como, por favor, obrigado, palavras delicadas, fazer gentilezas, gentilezas com o outro, falar com delicadeza, cuidar do outro, uma responsabilidade afetiva. Então, as coisas não são apenas sobre você, sobre os seus sentimentos, sobre o que você pensa, mas também o outro, que também tem as suas necessidades, tem os seus sentimentos, emoções. Importante também reconhecer quando erramos. Nós não somos infalíveis, então muitas vezes a gente fala ou trata o outro num momento às vezes de irritabilidade, ou está um pouquinho estressado e tudo, mas a gente precisa aprender a reconhecer e pedir desculpas. Dificuldades e problemas. Como que você enfrenta as dificuldades? Como que você enfrenta essas dificuldades no dia a dia com o outro? Então, a forma de você enfrentar faz toda a diferença. Você tem um posicionamento de vamos enfrentar juntos, afinal somos parceiros, estamos aqui dividindo as nossas vidas, ou você joga para o outro acusações, reclamações, culpa o outro de muitas coisas,
a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Aprender a lidar com os problemas em parceria e não fazer o outro como nosso inimigo. A culpa é do outro, o que não viu, o que não fez. Essa atitude de reclamações, de acusações, também é algo que, com o tempo, vai minando, né? Vai minando as bases do relacionamento. Então, tome muito cuidado com isso, tá bom? Expectativas e frustrações. Somos pessoas diferentes. Então, seu cônjuge vai lidar com as situações de uma maneira bem diferente de você. E quando a gente coloca uma expectativa no comportamento do outro, quando o outro não se comporta daquela maneira que a gente esperava, a nossa frustração vai ser muito grande. Então, a dica é: baixe a expectativa e aprenda a lidar com as suas frustrações, tá? Porque vamos nos frustrar com certeza. Então, não adianta você estar reclamando, não adianta você estar perturbando o outro por conta de algo que você esperava e não ocorreu conforme a sua expectativa, porque a pessoa ela é diferente de você. Então, a gente precisa estar aprendendo a lidar. Muitas vezes, a nossa história de vida, quando crianças, não aprendemos a lidar com as frustrações. Então, quando vamos nos relacionar amorosamente, a gente acaba sendo um poço de amargura, porque vamos nos frustrar. Tá? Então, aquela questão de ser mimado, igual quando era criança, no relacionamento não vai ter isso. Tá? Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, aprender a direcionar o nosso olhar também, aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio. Se você sempre olhar para o lado que é ruim, né, o copo está vazio, né, está meio vazio e está precisando encher, a gente vai estar sempre triste, angustiada, né, virar uma pessoa que reclama o tempo todo. Então, as coisas não são perfeitas, o outro não é perfeito, nem você, e nem o seu relacionamento é perfeito. Tá? Todos os relacionamentos têm seus ajustes, as suas complicações, e a gente precisa estar no posicionamento de superação também, tá bom? Então são esses os 5 pontos, e eu queria saber se te ajudou de alguma forma, se te fez refletir. Então comenta aqui nos comentários, teve algum ponto que te chamou a atenção, tá? Não se esqueça de curtir, de me seguir, para que outras pessoas possam ver também, compartilhar, né? Compartilhe com seus amigos, tá certo? Então até o próximo vídeo, um abraço para você. Tchau, tchau.